Bem-vindos, né, a esse webinar. Começar me apresentando, e a gente aqui está com dois convidados super especiais, que eu já vou apresentar. Vou começar me apresentando. Meu nome é Mauro Mercadante, eu sou sócio e sou cofundador da Teia, e a gente preparou esse webinar. A gente está super entusiasmado com as notícias, né, que a gente vai apresentar para vocês hoje. Bom, gente, então, começando aqui um pouquinho, né, contando um pouquinho dessa experiência que a gente está tendo hoje, que é muito legal para a gente, eu queria fazer uma introdução rápida. Primeiro, por que a gente está com essas pessoas tão legais, tão importantes para a gente. E eu queria dizer que, assim, eu estou particularmente muito contente hoje, porque a gente está anunciando um momento de ampliação do nosso ecossistema de aprendizagem da Teia, né? Então, com essa parceria que a gente já vai apresentar. E é muito legal quando a gente consegue criar conexões com pessoas tão legais, né? Mas antes de falar um pouco dessa parceria, eu queria falar assim, por que a gente pensa em operar no modelo de ecossistema? Isso para a gente é uma coisa muito importante. E para quem acompanha a nossa trajetória, né, desde o Lab SSJ, lá de trás, sabe que alguns valores sempre nos acompanharam, né? Coisas que são importantes para a gente, né? Então, a primeira coisa é o pensamento crítico e inovador. Isso sempre foi uma coisa que nos acompanhou, né? A gente sempre acha que pesquisar e conectar novos conteúdos, metodologias, experiências relevantes faz parte da nossa busca, né, para criar reais oportunidades para a gente evoluir, né, para a gente ser melhor, para a gente ser pleno, para a gente ser feliz, para a gente desempenhar mais. Então, isso é uma coisa que a gente sempre procurou e a gente sempre manteve. A segunda coisa muito importante continua sendo a crença de que a aprendizagem é a grande alavanca para todas as transformações que nos interessam, no final das contas, né? Então, para a gente ser uma melhor pessoa, para a gente ser um melhor pai, um filho, um marido, esposas, profissionais, né? Para a gente sermos times melhores, grupos melhores, instituições, organizações. No final das contas, para a gente ser uma sociedade, para a gente ser melhor como humanos, né? Como humanidade. E nessa crença de que a aprendizagem é alavanca para isso, portanto, ela deve ser constante. Por isso que a gente não para de falar, né, de lifelong learning. Isso continua sendo uma coisa muito importante. Mas é também um valor essencial nosso ter boa gente e gente boa nos acompanhando, né? Então, para a gente conseguir trazer essas conexões, nessas reflexões, essas novas perspectivas de aprendizagem, ter gente melhor do que a gente, que pensa diferente da gente, é muito importante. Mas é muito importante também pessoas que carregam os mesmos valores, né? Valores do bem que a gente acredita. E por isso, quando a gente pensou a Teia como um projeto, a gente pensou num projeto que era maior do que apenas um grupo, né? No final das contas, assim, não dava mais para pensar que o que a gente pensa basta, né? Quando o nosso propósito tem a ver com a aprendizagem, a gente tem que ir muito além. Por isso que a gente pensou muito no conceito de ecossistema. Até porque tem muita gente fazendo muita coisa muito legal, muito relevante, muito importante, que a gente precisa se conectar. E aí, como introdução, foi nessa jornada que a gente se conectou com o DDA Unique, né, que eu já apresento para vocês, e que aqui, né, nesse primeiro papo, eles representam muito a si mesmos, no sentido do trabalho que cada um desenvolve, mas eles também representam um novo ecossistema com quem a gente está se conectando, né, que é uma rede global de consultores, que tem olhares diferentes dos nossos, né, que ampliam, portanto, essa perspectiva, apresentam novos paradigmas, né, e também reforçam crenças que a gente tem, né, mas a partir de experiências que são fora do Brasil. Então, essa perspectiva de ter essa rede global junto com a gente compartilhando, para a gente é uma coisa muito legal, né? Essa rede se chama Enablers Network, e é uma rede importante, é uma série de consultores com experiências muito legais, e que a gente agora está conseguindo, né, com essa conexão, a gente inicia hoje com o DJ e com o Nick, né, trazer então para o Brasil. Isso é muito legal. E aí, esse webinar que a gente inicia, ele é o primeiro evento dessa conexão, por isso que eu estou tão contente, na verdade, né? O objetivo de hoje é contar então, um pouco dessa novidade, a ampliação desse ecossistema, né, e a partir daí oferecer esses novos olhares, então, para o Brasil, né? Esses olhares, eles vão poder ser acessados por uma série de trocas que a gente já iniciou, né, principalmente com o DJ Unique nesse primeiro momento,
Então já tem trocas de conteúdo, experiências, né? Mas a gente também já tem, e isso é um anúncio importante que eu vou fazer agora, que é o seguinte: a gente já tem um primeiro projeto em formatação, a gente vai anunciar isso já, né, nas próximas semanas, então é um pré-anúncio, vamos dizer assim, né, de um programa focado em liderança, né? E que tem o objetivo de revisitar os modelos atuais de liderança, né? O que a gente está discutindo fortemente é uma busca de uma construção de novas referências para a liderança. Isso partiu de uma inquietude nossa, né, em relação aos líderes que a gente hoje tem visto no Brasil, né? A gente acha que tem uma crise de liderança, né, no Brasil. E aí eu estou falando, não uma crise genérica, não estou falando de olhares só políticos, né, que a gente tem vivido intensamente nesses últimos tempos, sem entrar nessa polêmica. Mas a gente verifica, por exemplo, nas organizações privadas, nas empresas, nos governos, instituições, a gente sente que existe uma carência, né, dessas referências de líderes que carregam valores, né, e competências estruturantes, né, de desempenho e tal. Então, a gente começou um debate muito forte em relação a isso ganhou, acho que, um espaço legal, e a gente, então, agora está formatando esse projeto, um projeto que eu estou super entusiasmado, muito legal. E é legal que assim, esse programa ele vem com a participação de consultores e executivos brasileiros e também de fora do país, né? E agora com o apoio dessa nova parceria, né? Com essa conexão que a gente está criando agora. Esse projeto, nesse momento, ele chama Leadership Transformation Program. Ele é um programa que vem num formato muito interessante, é um formato que tenta instigar e construir essa nova perspectiva. Então, ao mesmo tempo que a gente traz novos repertórios, novos olhares, a gente quer também, né, construir essas novas perspectivas junto com os participantes, que é o jeito como a gente entende o processo de aprendizagem hoje, né? Mas assim, vocês vão receber notícias desse programa nas próximas semanas, né? A gente já tem, na verdade, um link, né, que vocês podem, quem tiver interesse já para saber mais informações, pode entrar no link. Lá, e se puder depois só colocar aqui, já colocou aqui, ó, ela já colocou no chat aqui o link para quem tiver interesse sobre esse programa que a gente está montando, que está terminando de formatar e que a gente anuncia já nas próximas semanas, e aí a gente já entra em contato na sequência para falar. Eu não queria gastar muito mais tempo nessa introdução, estou super contente com essa parceria que a gente disse agora. É muito legal essa concepção global, né? A gente está falando com o Didier, que está na Suíça, a gente está falando com o Nick, que está em Paris agora, então é super legal. E então a gente vai ter agora experiências muito, muito legais. Como vai ser a dinâmica dessa conversa, né? A gente vai, na verdade, chamar o Didier, começa essa apresentação, ele vai ter uma apresentação rápida sobre a experiência dele. O Didier tem tido reflexões a partir desse momento da pandemia muito legais em relação à lógica como a liderança está se comportando, e ele capturou coisas muito interessantes que a gente está trazendo agora nessa conversa. Então, o Didier vai fazer a apresentação, e logo na sequência, o Nick faz a apresentação dele. O Nick tem uma experiência como maestro, além de trabalhar com vários temas de liderança, mas o que a gente pediu para o Nick compartilhar com a gente hoje é a experiência dele em relação a uma competência que é o critical thinking, essa história do pensamento crítico, que a gente acha que no momento que a gente está vivendo hoje, passou a ser extremamente relevante, né? Por que relevante? Porque a gente vive um momento de avalanche de informações inacreditáveis, né? Ele vai falar um pouco sobre como lidar com fake news, essas coisas todas, mas que também permanece como uma das competências que, pelo menos no Fórum Econômico Mundial, né, se mantém ao longo dos últimos anos. Então, a gente acha que isso cada vez mais é relevante. E aí, isso ainda é potencializado nesse mundo da transformação digital, né, com a tendência de que a liderança vai ganhando autonomia nesse processo. Como instrumentalizar a liderança para poder estar mais apta a tomar decisão, é uma coisa que para mim é muito importante. E aí o Nick vai compartilhar um pouco com a gente. A gente já tem algumas perguntas que a gente já recebeu de vocês, mas vocês podem, como a Laís falou, né, continuar a fazer perguntas, a gente vai capturando. E ao final dessas duas apresentações, então as duas apresentações acontecem de uma vez, e aí a gente então abre para essas perguntas na sequência, tá bom? É assim que a gente pensou. Então, gente, o que eu queria era já convidar o Didier. Didier, eu queria te convidar, então, para iniciar a sua apresentação, e aí depois eu chamo o Nick, e a gente, então, abre para as perguntas, tá bom? Boa apresentação.
Didier, Maravilha, Mauro. Boa tarde a todos. Espero que dá para ver o screen, a tela do computador. tá Me chamo perfeito. Didier, sou belgo-suíço. Casei com uma baiana, por isso que eu consigo tentar de falar o idioma português brasileiro, de vez em quando, com um pequeno sotaque lá do Nordeste, que fica muito querido no meu coração. Um, Nosso trabalho é de acompanhar líderes nas mudanças psicológicas das empresas deles. E isso fazemos já há muito tempo com tudo que nós chamamos a economia de ruptura, né? Aquela coisa que a McKinsey chama de VUCA, volátil, incerto, etc., etc. Com sinceridade, eu nunca esperava uma ruptura tal, e em particular uma ruptura que não seja uma ruptura tecnológica, mas medical de saúde pública, e com o impacto que conhecemos nas nossas economias. Então, tive a oportunidade de observar desde o início. Eu estava na China, quando começou, em janeiro, fugi rapidamente para a Europa, observei a chegada na Itália, depois na Suíça, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, etc., como que continuou na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil e outros países. E observando, em particular, os grandes líderes, que sejam políticos ou líderes de negócios. E observamos que esses líderes têm 5 pontos em comum. É isso que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro, esses líderes têm uma grande humildade. E essa humildade é justamente o que faz a credibilidade deles. Nunca vou esquecer, estava festejando o enterro do pai do meu melhor amigo no restaurante com a família e os amigos. Alguém falou: o governo está ao vivo na televisão. Lá todo mundo sabia que algo muito ruim estava acontecendo, porque o governo suíço nunca vai ao vivo, todos juntos, na televisão. Olhamos. E, em poucas palavras, vimos nossos 7 ministros nos passando o recado seguinte: gente, o que está acontecendo, nós, sinceramente, não estávamos preparados a enfrentar essa pandemia. Então, por favor, param de olhar para a gente esperando que a gente é Jesus Cristo e que nós vamos fazer milagres. Vamos ter que processar com o que chamamos em inglês trial and error, testar, errar, aprender e mudar o caminho. Um dia iremos pela esquerda e outro dia vamos pedir a vocês todos de ir pela direita. Mas nosso comprometimento com vocês será de sempre explicar o erro que fizemos e por que mudamos de opinião. E, em segundo, passaremos todos juntos através dessa tempestade. Em vez de criar uma onda de medo, criou uma onda de confiança, de respeito para esses políticos que realmente baixaram a guarda, demonstraram humildade e, talvez paradoxicalmente, criaram uma grande credibilidade. Esses líderes deram um exemplo fantástico e fundamental na economia de ruptura, que é de liderar mesmo quando você não sabe. Você pode não saber, você pode estar surpreso, mas você não pode parar de liderar. Se entrar na política, a maior crítica do presidente Trump nos Estados Unidos é que ele parou de liderar, ou parou de lidar na área do vírus, da pandemia. Então, isso é uma coisa que você não pode fazer. Você tem que continuar a liderar, mesmo admitindo que você não sabe. Segundo, uma baixa distância no poder é um tema que está bastante conhecido no Brasil. Os líderes, os coronalíderes, ficaram presentes, visíveis e realmente atingíveis pelas pessoas durante a crise. Não estou esquecendo o presidente, uma química
aqui na Europa 60 mil funcionários que me diz Didier, de segunda até quinta, cada dia, de manhã ou de tarde, dependendo onde que eu ligo, mas passo entre 4 e 5 horas por dia ligando de maneira totalmente aleatória meus funcionários, qualquer seja o nível, o tipo de trabalho e o país no mundo onde eles estão baseados. Ligo para eles e pergunto, tenho uma conversa de homem a mulher ou de homem a homem, perguntando como que você está vivendo o confinamento, quais são seus receios para o futuro, você quer saber como que eu estou vivendo, você quer conhecer meus receios, e tenho uma conversa de 10, 15, 20 minutos. Falei, mas Augusto, como que você acredita realmente que você vai tocar os 60 mil funcionários? Ele disse, não, a fofoca já fez o trabalho. Não tem mais um funcionário que ignora que amanhã pode ter uma chamada do presidente para uma conversa totalmente à vontade, humana, entre o presidente e os funcionários. Então, aqueles líderes se mantiveram presentes, visíveis e atingíveis pelas pessoas. Não se esconderam porque não tinham respostas. Ficaram realmente perto do povo deles. Terceiro, empatia. Aqui é um exemplo brasileiro. Eu trabalho de vez em quando com a iFood. Tem um amigo lá que é o presidente financeiro, o Diego Barreto, e a iFood foi uma das primeiras empresas que saiu publicamente, que criou esse movimento Não Demitem, que saiu para dizer, olha, nós não vamos demitir por causa da crise. Aqui a Siemens fez o mesmo, a Heineken fez o mesmo. Será que vão poder manter a palavra deles? Não sei. Porque se continua com a segunda onda que nós estamos preparando a receber, quanto tempo as empresas vão poder manter empregos? Mas saber que meu presidente se comprometeu no mundo aberto, na frente de todo mundo, a fazer tudo que pode, reduzir o próprio salário, reduzir os salários da diretoria, reduzir o tempo de trabalho de todo mundo, para todo mundo ficar juntos nessa tempestade, em vez de jogar pessoas fora do barco, faz uma enorme diferença e cria um sentimento de pertença, de fazer parte de um projeto e não de estar um funcionário que pode ser demitido na primeira ondinha ruim, que para mim foi uma mudança radical do que eu costumo ver no Brasil. Quarto, obviamente, não é típico dessa crise, essas pessoas, esses líderes, são exemplares, eles servem de exemplo, eles são a mensagem, eles não vão fazer um trabalho de relações públicas, eles realmente vivem a mensagem deles. Contrário, e nós vimos isso, o ministro da Saúde da Escócia, o ministro da Saúde da Nova Zelândia, que vão na televisão pedindo aos seus cidadãos de ficar em casa, de não sair, só para ser flagrados 2 dias depois pela imprensa, tendo convidado amigos, fazendo farra em casa. Esses 2 ministros se demitiram dia seguinte. Um jogador da seleção inglesa que começou um ataque forte nas redes sociais contra esses burros que não ficam em casa, que não vão vestir a máscara, e que foi flagrada pela imprensa com 2 prostitutas na casa dele e amigos. Qual é a credibilidade dessas pessoas? Esse jogador, inclusive, perdeu o lugar na seleção inglesa. Então, ser exemplar é fundamental. Finalmente, o que nós estamos vendo é essa luta entre os líderes do passado, que estão esperando que sairemos dessa crise para voltar ao business as usual, ao modelo antigo, e outros líderes que estão sabendo que não vai ter volta para trás, porque essa onda é a primeira onda, mas outros tsunamis teremos. Talvez da mesma doença, mas talvez da fome. Estamos começando a ver lugares onde não tinha crise de fome, de ser fomento, né? Que estão começando, na África, na Ásia, lugares onde não tinha. Por quê? Porque
os camponeses não têm mais ninguém que pode ajudar eles, porque está todo mundo confinado. Acreditamos seriosamente que vamos poder continuar a pagar mal o pessoal da saúde, o pessoal dos caixas, depois de eles se ter comprometido, ter arriscado a própria saúde e a saúde dos filhos, dos maridos ou das mulheres. Acreditamos seriosamente que podemos continuar a pagar os Mbappé e os Neymar desse mundo bilhões, quando a única coisa que a gente pediu a eles é de ficar calado durante a crise para não falar besteira demais? Não dá, não dá. E podemos pensar que o mundo político vai continuar como for? Não. Estamos já vendo a perca de credibilidade dos Estados Unidos, por exemplo, a perca de credibilidade da China também. Enfim, quem será o vencedor da guerra do coronavírus? E, finalmente, o meio ambiente. Porque quando essa crise do meio ambiente vai desenvolver, não será um confinamento que vai nos salvar. Então, os líderes do amanhã estão pensando já como que vai ser essa nova economia mais igualitária, mais justa, mais social e mais ambiental. Isso, em poucas palavras, não sei, Mauro, se nós temos previstos de mandar a apresentação para quem quiser ou não. Isso é só uma slide de um PowerPoint maior, mas é o resumo desse PowerPoint. Não sei se mandaremos para os participantes ou não. Mas, eu enfim. acho que a gente pode sim. Na verdade, essa apresentação está sendo gravada, né, Didier? Mas as pessoas que tiverem interesse, se você puder depois compartilhar, a gente pode enviar para as pessoas que tiverem interesse. Então, só coloquem os nomes aqui depois no chat, e aí a gente se organiza para enviar esse material, sim. Okay. Obrigado, Didier. Thank you very much. Nick, I think it's your turn, right? Great, thank you very much. Bom dia a todas e todos. Unfortunately, that's about as much Brazilian as you're going to get from me today. I actually met Didier about 15 years ago, and we got talking professionally in Sao Paulo around, I would like to say one caipirinha, but around the third caipirinha, the subjects began to become more interesting. And we talked about the parallels between leadership and what was my only profession at that time, which is conducting opera and orchestras, but talking about some of the challenges that leaders encounter. Today, however, I'm going to talk more, as Mauro said, about critical thinking, which is another passion of mine. So I'm based in Paris. I've been living here for 20 years now. I finished my studies here in Paris as a conductor. And I also teach here with Didier at the Neoma Business School, a module for the executive MBA and the full-time MBA students on critical thinking. Now, one of the reasons that we do that is that even before COVID, it seemed like a really important tool that wasn't necessarily getting taught everywhere. How to think better, how to think critically. In fact, I think thinking better is a better way of thinking about it, because in critical thinking, there's the word critical. And so a lot of people get switched off, think that you're going to be critical of them. That being as it may, if somebody had said to you, if somebody says now, I predicted, I saw this COVID, this pandemic, this worldwide shutdown coming, they're either lying or crazy, or just very lucky, because this time last year, nobody genuinely could imagine that we would be here. So we live now in an incredibly volatile environment. And today I'm going to talk to you a little bit about a few things. But before we jump into some of the tools and techniques, I'd like to talk to you about a serious subject. So something that has to do with scientific studies, something that has to do with racism, and something to do with public trust. Clearly very, very important topics. Now, what if I said to you, there was a secret program in the US, a biomedical research program that was run by the Public Health Service, and here's the big one, it was directly targeting Black men, African American men. If I said to you this study was going to study them dying from a fatal disease,
a disease that can be cured, and that the Public Health Service was going to study them dying slowly over a period of 40 years. And the disease was one of the leading causes of death in the African American population in the South. Would you believe me? Or would you think I was wearing a tin hat, conspiracy theorist? You know, how do you decide? It sounds like a wacky, crazy theory, although in the last few weeks, with what we've seen happening in America and all around the world, some of you are thinking, I don't know, maybe it's true. If it's true, how is it that Nick knows about it and we haven't seen this in all the newspapers? Some of you might know, and others will be shocked to realize that the example I just gave you is actually a factual example. If you Google after the webinar, Tuskegee, and we'll put in the notes how to spell that, Tuskegee experiment, this actually happened, unfortunately, from 1932 to 72 at the University of Tuskegee. There were about 600 black men, 400 of which had syphilis and were deliberately not treated. The doctors knew that they had syphilis, and initially they wanted to do a trial for 6 months. After the trial ran out of money, they just said, well, let's see what happens by looking at the natural course. And now this study is called The Natural Course of Syphilis in the Negro Male, and it's incredible tragedy and incredible abuse of trust. One of the most famous examples of a real conspiracy theory. It started in 1932. By 1947, penicillin was able to treat syphilis completely, but the doctors did not give that to the patients and let them continue living, and the last of the patients died in 2004. Not only did those patients die mostly from syphilis or have terrible complications, but of course 40 wives also were infected because they didn't treat, and 19 children were born with syphilis. So this is about as bad as it gets in terms of government conspiracy. Conspiracies do happen. Sometimes governments do cover things up, and this was discovered in 1972, 32 to 72, and when a whistleblower finally made it public, immediately they stopped and everybody was fired. But so conspiracies do happen. It's not so simple to know whether to believe them all or believe none of them. What I'd like to do today is to talk, so let me pull up my presentation now a little bit, about some of the tools and tricks and important things in this time of COVID, critical thinking, and the disruption economy. One of the first problems that we have is there is just too much information. If you try to read everything that's happening, even just in your country, let alone the world, every day, it's pretty much a full-time job. You could spend all day and not know what's happening. In fact, I don't know, sometimes even particularly during confinement, it might be, won't say a nice distraction to watch the news because the news was pretty horrific, but it certainly was a distraction. And for those of us looking at how to fill all of these empty days, wasting a little bit of time reading the news, rereading the news could be an interesting way to fill the time. The question, though, is how much news do you need to be up to date? When is enough news enough? Can you just glance at the headlines of your favorite newspaper and be informed and be able to make business decisions and your decisions as a citizen? Or should you spend an hour doing a press review? How do you really gauge how much time you should be spending? One of the other key questions, is how diverse is the information you're absorbing? If you read 3 newspapers, your favorites, you will have noticed you're generally reading the same story over and over again. But are you gaining any extra information after a certain period of time? And more importantly, are you in an echo chamber? Are you reading news by people whose values and politics align with yours, with a slight bias that side, but means you're missing important things in terms of perspective, in terms of diversity, in terms of the depth of the subject? It can be very, very interesting to challenge yourself to do a quick press review. Look at the headlines. Look at the stuff that seems like you know what's happening, and then take something and see what the other side of the press is saying about it. I'll give you an example in a few minutes of just that sort of topic. One of the other things we tend to do, so we tend to read too much confirmation news that agrees with what we already think. We tend not to look
not as Fox would say. So I'm not talking about Fox News fair and balanced. No, that's a political manipulation. Things are not always 50-50. The truth is not somewhere in the middle on every topic. But how many of us are convinced? We're all convinced we're right. And the amount of time that we spend looking for proof that we might be wrong is an important and necessary thing that we don't do enough. Another important thing to be aware of with regards to information. We've all seen pictures like this. We've all seen these last weeks and months, terrible things. But beware, because when you see these things, it sparks deep emotions. It sparks even outrage. Much of what's been happening the last while is outrage. Now, I'm not saying outrage is not appropriate. I'm not saying you shouldn't have emotions. I am saying be careful when you start to get emotional or outraged. It's not a good time to engage. It's not a good time to argue or to discuss or to try to change somebody's mind, because we even know from a neurological point of view that the front part of the brain just switches off. The neocortex, the ability to restrain yourself, the more angry we get, the less capable of listening, the less capable of being constructive. Now, the key thing here is, of course, you know that the media, and particularly Twitter, thrive on outrage and emotions. So one of the things to be very careful about is if things are starting to trigger emotions, it's time to take a break, to go back to the topic in a calm mode and see what might I be missing. What other opinions are out there, moderate opinions, not the one that's making me so angry. I couldn't talk about critical thinking without talking about this guy. It's got to be somewhere in there. And I put this slide up to ask you, what do you believe and how clear are you on what you believe? What do you think you know? So if we're talking now about business and making a decision in COVID, in a disruption environment, one of the key questions is, what do I believe to be true? What's my theory? What action do I think I should take? Or to use some of the jargon of critical thinking, what's the hypothesis? And it's built on what assumptions? Now that's actually a lot harder than you think, because a lot of what we're doing is based on gut feel, is based on instinct, is based on experience. And we can talk later about some of the really useful terms and how hard it is with a tool, for example, like argument mapping, to pin down why you think you should do what you're planning to do. In fact, a large part of our brain is set up to post-rationalize what we want to do anyway. Give you a quick example. I wanted to buy a second-hand car to go to my house in the countryside here in Normandy. I did my studies. I decided I should buy a Volvo from the 1980s that was almost rusting off the road. It should be very cheap, cost me 2,000 euros at most, and just be drivable because it was just to go to the countryside. My rational brain looked at all the criteria, looked at the finances, said that's the car. One day I walked by an Audi dealership and I thought, I'll just go in and have a look. I walked out with a new Audi, convinced I had now made the right decision with a whole different set of parameters. If I'm really honest, I like the look of that car. So it's important, really, and difficult to figure out why we think what we're doing and to see the link with what really makes us decide. One of the key things in a world of fake news, so I hope you can all see this slide, where Photoshop and deep fakes are becoming a thing that's common, we'd all look at this and go, I'm not that stupid, Nick. Of course, that's been Photoshopped. A deer with fangs like a vampire. Somebody says this is where the coronavirus came from. You'd say, yeah, right, Nick, I'm not that stupid. Well, if I told you it's where the coronavirus came from, that would be wrong. But if you thought it was Photoshopped, you would be wrong, because this is a real deer. It lives in China. It's called the tufted deer, and the male does have these fangs. It looks like fake news. It looks like Photoshop, but it's not. One of the key questions then is, how could I be wrong? How could what I think is true be false? Having this reflex of saying, this is what I think, but what if I'm wrong? What if I'm wrong? Let me give you an example I said I would regarding politics. If you watch CNN, MSNBC, any of the big major channels, you will see constant coverage in America on why Trump will lose. And you can spend the whole day watching fantastic analysis about why Trump will lose. If you switch over to the conservative media, and particularly if you look at some of the really conservative sites, you won't see them arguing why Trump will win.
Nobody thinks that, but that might be what you assume. You see them arguing why Biden will lose. And that's very, very different and a whole different set of preoccupations. So how could I be wrong in the sense, how could I be missing a large part of it? And what happens in November, I think, will essentially be, will Trump lose or will Biden lose? But having all the data and all the points of view can be very, very important, and obviously in business. Finally, once you've decided, you think you know where you're going, can you live with the risk? Yes, you will have thought about winning. We know a guy who talks only about winning. But if you're in business, you need to think about the theory, the hypothesis, the strategy that you think is the winning one. But let me tell you, you need to think about 3 other things. You need to concentrate on what happens if I'm right and how will the future look great. But you need to look at, if, let's say, 2 different points of view, me and Didier disagree about something. I might be right, and if Didier does what I tell him, the strategy could be fantastic. We'll both live happily ever after. One possibility. Second possibility, Didier is right, I'm wrong, I'm not listening to him, I'm not getting something, he understands something that will end up changing my mind, and I'll be able to say, Didier, you were right, I was wrong. There are 2 other important things that we don't think about. The situation where we're both wrong, which is something we've seen a lot in COVID. If you look at the experts saying, it will disappear in summer over 26 degrees. It won't come back in the fall. It will come back. We could be in a situation where nobody knows the right answer, which is more and more the case. And it could be the case that we're both right, but in different ways. So one of the key things is to assemble all of that and put it all together. I won't go on too long. This is a subject that I'm passionate about, obviously. Here's a kind of a summary of what I was just talking about. And in conclusion, there's a fantastic quote from the American mathematician and physicist Richard Feynman, who said, the most important thing is not to fool yourself, and you're the easiest person to fool. So I'll leave it there. Thank you very much. Obrigado, Didier e Nick. Antes de eu passar para as perguntas, eu fico entusiasmado com as apresentações, porque elas conversam com, acho que 2 elementos que são muito presentes na gente, na teia, que é, a primeira, eu acho que é a paixão pelos conteúdos, né, e pelas reflexões. Então, quando o Didier vem e reconhece essa nova prática da liderança, identifica essa oportunidade das pessoas irem para novos comportamentos que foram estimulados, infelizmente, por causa dessa crise que a gente viveu, e reconhecer o quão isso pode gerar valor para o futuro, essas reflexões, essas capturas de oportunidade, para a gente são tão importantes, e que acabaram, no final das contas, alimentando essa vontade, né, desse projeto que a gente está tentando pensar, para essa nova perspectiva da liderança. E que tem 2 componentes que, para mim, são extremamente importantes. O primeiro é essa questão da paixão pela vulnerabilidade, pela confiança e pela construção das relações a partir de um lugar de transparência, né, e sinceridade, mas do outro que tem que carregar algumas novas competências. Então, quando eu escuto também a paixão com que o Nick traz, essa nova forma da gente pensar sobre toda essa quantidade de informações que a gente recebe, eu acho magnífico. A gente vai ter que compor uma nova forma de modelar, né, essa nova liderança a partir dessas 2 perspectivas, né? Então, quando o Nick fala, putz, a gente não pode responder só emocionalmente, no momento, inclusive, como o que a gente está vivendo hoje, tem que aprender a lidar com isso, e aí trazer essa perspectiva de pensar sobre vários ângulos, né? O exemplo, né? Eu posso ter uma opinião diferente do Didier. Nick, o que mais me tocou é se eventualmente vocês 2 estiverem errados, ou se eventualmente vocês 2 estiverem certos, mas em perspectivas diferentes. São coisas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia no processo decisório. Isso, para mim, passa a ser uma coisa muito, muito forte, né? Então, só para fazer rapidamente um wrap-up aqui das conversas, elementos que eu
capturei, que eu fico entusiasmado nessas conversas, né? Então, a primeira coisa, vem um pouco do meu entusiasmo, né, de ter esses parceiros agora com a gente. Então, eu já estou super feliz. E aí, gente, a partir daí, eu queria começar a fazer algumas perguntas. DJ, eu vou fazer uma primeira pergunta para você e depois eu faço uma pergunta para o Nick. Já estão chegando algumas perguntas da nossa audiência aqui também, do nosso público, e eu já faço na sequência, tá? Então, eu queria só pegar a primeira, né, fala do Didier e fazer uma pergunta, Didier, que é o seguinte: em cima da sua apresentação, quais, né, dessas 5 características, né, do que você está chamando de Corona Leaders, você acha que são as mais importantes daqui para frente, se a gente pensar essa perspectiva futura? Olha, obrigado, Mauro. Eu diria que provavelmente para nos tirar da crise, quando você está na crise, como o Brasil está agora realmente no fogo do combate, obviamente as 4 primeiras são importantes, mas para nosso futuro comum, onde o que o Brasil faz terá impacto sobre a França, que terá impacto sobre a China, sobre a África, onde estaremos uma globalidade. A quinta lição de ter líderes capazes de desafiar as ortodoxias, desafiar os antigos modelos, será fundamental. Eu acredito fundamentalmente que nós não vamos. Você sabe que nós fazemos parte, Nick e eu, de um think tank, de um grupo de futurólogos, pensadores do futuro, chamado Futures Agency. E lá eles já estão, nossos colegas já estão falando de uma economia com 50% de desempregados devido a todas as novas tecnologias. E nós todos concordamos que uma economia com 50% de desemprego não é viável. Vai ter revolução, vai ter violência. E isso era antes do Covid. Imagina agora o Covid chegando, obviamente ele está parando ou ralentizando a tecnologia, mas não vai ajudar a economia. Então teremos que repensar a noção de trabalho, de salário, de equilíbrio, de social, etc. Eu não sou uma pessoa de esquerda nem de direita, mas estou dizendo simplesmente, gente, como economista, não é possível. Então temos que repensar, realmente vemos a mesma coisa com o meio ambiente. Teremos que ter líderes capazes de desafiar os modelos do passado e repensar fundamentalmente. Eu diria que isso é o fundamental para depois da crise, para o desconfinamento. Obrigado, Didier. Eu vou passar por uma pergunta para o Nick e eu já vou começar, porque tem umas perguntas da audiência que estão chegando que são bem legais, né? O Nick, você poderia passar alguns exemplos de como o critical thinking melhora as decisões? Algo que você já viveu, algum exemplo que você possa nos dar? So thank you, Mauro. It's actually a tricky question, because critical thinking often comes up in a context where people go, gosh, we should have done something different. And here's why we didn't. Here's why we missed it. Critical thinking comes up in post-mortems. There's a famous example, the Challenger shuttle accident, where after the fact, out of the stress, they were able to see exactly who they should have listened to. But figuring out what they should have done differently, I think one of the key questions is how do you set up an organization or a team so that you can be agile? You obviously have to go with the strategy. And let me give an example. It's not a personal example, but I think it's a fantastic one. Some of you might remember a few years ago, Elon Musk, the CEO of SpaceX and Tesla, got into a lot of trouble with the media for smoking a joint on a podcast with Joe Rogan. You can Google it. It's about a 2.5-hour podcast. And the only thing the media cared about was these images of Elon Musk smoking a joint on YouTube, and they went viral and everybody's very upset. But in that same podcast, there is a section which is much more interesting, where Elon Musk is talking about the first couple of years of Tesla. Now, when he set up Tesla, he said I had three hypotheses, 3 things that I believed absolutely to be true,
and were necessary for an electric car company to succeed. I won't go into the details, it's in the podcast, but he said of these three, in the first year, 18 months, all three turned out to be wrong. All three failed. And that was almost the end of Tesla. One example was the propulsion system, the thing that makes the wheels go round. They had acquired a technology that worked, they'd seen it worked, but when they tried to scale up to be made in a factory, it didn't work anymore. So they had to start from scratch with a propulsion technology they thought they'd bought, they paid a lot for it, and he goes into a lot more detail. What I think is key there is that the reason they survived is that it wasn't just a one option solution. So obviously they were sure these things were true, but the organization were able to say, when something turns out not to be true, A, can we admit it to ourselves, our shareholders, and our teams? B, how fast can we come up with something else? Have we already got an intelligent organization with people saying, you know what, if this doesn't work, here's a different way to do it. But these are not things you can sort of snap your fingers and do. It's building an intelligent, humble, agile organization so that whatever happens, people can react, as Didier said, with intelligence, humility, and agility, and increasingly being able to lead in that complex or even chaotic space is all about not just being in your head, but drawing all of the intelligence from the organization and being able to move fast. Muito bom. Eu vou aproveitar essa resposta sua, Nick, eu vou aproveitar uma pergunta da audiência, né, das pessoas, e eu vou fazer essa pergunta para vocês dois, porque isso que você comentou agora, de transformar, no final, o mindset das organizações nessa perspectiva ágil, para conseguir lidar de forma mais humilde com as perspectivas dos novos passos a serem dados num processo decisório. E a Carolina Rossignoli fez uma pergunta para a gente, na verdade foi endereçada para o Didier, mas eu queria fazer a pergunta para vocês dois comentarem, que é se vocês acreditam que é possível um líder com o que ela está chamando de mente mais fechada e pensamento menos empático se transformar. Porque eu acho que esse é o desafio que a gente apresenta nesse momento de tanta novidade, tanta complexidade, tanta informação, de um lado, né, que motiva esse pensamento da necessidade do critical thinking, mas do outro lado também vivendo a pandemia e que exige novos comportamentos. Então, no final, acho que a pergunta é, tem pessoas que têm, acho que, formas de pensamento muito diferentes daquelas que nós estamos entendendo como importantes para lidar esse novo cenário. Como transformá-las? É possível e como? Essa é a pergunta. Nick, você quer começar? E depois a gente passa para o Didier? Sure, with pleasure. So I think we see this a great deal. Again, an example in the American political domain. On many topics, the Democrats think they're right, and they're being very critical, and they think that the other side needs to think critically. Now, they're right in many cases, but the louder they yell and the louder they say you should think critically to the other side, the less that makes people change. And it's a general concept. In fact, we see it in critical thinking. It's called the backfire syndrome. If you try to force somebody to change their mind, they come up with stronger and stronger reasons why they shouldn't. In fact, the first thing to use critical thinking as a tool is not to tell people critically that they're thinking wrong, but actually to start by listening, to start by being curious, to be empathetic, to really get to understand the other person's argument and point of view, and calm down while you're trying to really understand how they think, what they think. That process of listening and empathy will actually free things up. If you do it well, they might be interested in what you think. That's the time to start talking about some of your facts, some of your logic, some of your reasons. Muito bom. Obrigado, Nick. Didier? Concordo 100% com o que o Nick diria. Eu tomaria apenas uma perspectiva histórica. Dos tempos dos romanos, como escrevi num blog recente, os romanos, a legião romana foi presa, ou foi como se chama? Ela foi bloqueada numa armadilha pelos inimigos. E os inimigos estavam lá com essas legiões romanas desarmadas, sem poder se defender. E se perguntaram o que a gente faz. O velho sábio diz, olha, ou vocês querem
enfraquecer Roma para sempre, matam eles todos. Ou vocês querem trabalhar com Roma, libertam eles e mandam eles embora. Roma nunca vai esquecer. Vimos a mesma coisa. Eu não sou nenhum amigo dos nazistas, mas o Hitler conseguiu se erguer na Alemanha devido à maneira humilhante como os alemães foram tratados depois da Primeira Guerra Mundial, etc, etc, etc. Lembram da maneira que o Nelson Mandela, naquele filme chamado Invictus, Morgan Freeman, se comporta o primeiro dia que ele venceu, ele, o novo presidente, entra no Palácio do Governo e vê que está todo mundo fazendo as caixas, achando que agora um presidente negro vai mandar embora todos os brancos. E a primeira fala dele foi, gente, se vocês acreditam que a cor da sua pele, com quem você trabalhou antes, desqualifica vocês para trabalhar comigo, cheguei aqui para dizer não, seu país precisa de vocês. Então, eu diria que, construindo na fala do Nick, acho fundamental, se queremos ajudar essas pessoas a mudar, aquelas pessoas reacionárias a mudar, não vai ser, temos que fazer o contrário do que estamos vivendo e vendo aqueles líderes que estão polarizando, que estão dividindo. Nós temos que tentar de entender por isso que o critical thinking é fundamental num país como o Brasil, que vive dividido, com duas partes das nações que não escutam um para a outra. Entendemos por quê. Ninguém pode dar conselhos, mas nosso trabalho, falando nós que estamos aqui nessa reunião, será de ser aquelas pessoas que estão ouvindo. Entender não quer dizer concordar. Estou entendendo por que você é um nazista. Não quer dizer que eu sou pro-nazista, muito pelo contrário, mas devo entender. Não sei se eu respondi mal. Não, muito bom. Respondeu sim. Bem legal. Obrigado. Eu estou vendo uma série de perguntas, estou tentando consolidá-las, algumas, porque tem bastante coisa para fazer perguntas para vocês. Mas tem uma mais específica sobre critical thinking que apareceu, que a Nádia passou para a gente, que é como estimular, Nick, essa acho que é para você, como estimular o pensamento crítico dos corona leaders perante esse cenário tão incerto. Então, como que a gente pode desenvolver essa história? Algumas dicas para que esse tipo de pensamento que amplia o olhar, no final das contas, né, pode ser desenvolvido. Você poderia dar algumas dicas? So yeah, it's a great question and a difficult question. Again, something not to do. Don't become passionate about it, flavor of the month, and then bore all of your friends and colleagues with this thing. Critical thinking can be like a sect if we push it too hard, the same thing. However, again, I think some of the most interesting people, and I've been seeing some of the references, by the way, there's a fantastic book by Hans Rosling, Factfulness, and some of the other books that I can recommend if you like on the subject. Some of the most influential people in trying to get people to think more openly, more broadly, more critically, are people who are doing it, who are setting the example, but doing it in a way that's curious and humanist and empathetic. Let me give another counterexample. I really, really like Richard Dawkins. I think his books are fantastic, but often when you see him in a debate, he gets all red in the face. He starts, talking very critically. He gets upset, and that is, even when he's right, that dilutes the message. I think one of the things, again, it's more about how we are. If we try to have the tools of science on our side, if we try to think openly and curiously, but we do it in a humble, empathetic, conversational way, then we could start to change the world. If we're a sort of sect telling other people they're stupid, we will fail. Muito bom. Gente, eu vou fazer mais uma pergunta. Obrigado, Nick. Fazer mais uma pergunta. Espera que entrou mais uma aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês dois também, que a Lígia colocou. Ela fez a pergunta em inglês, então eu vou fazer em português aqui, para a gente manter a mesma lógica do
do webinar. Então, a pergunta é a seguinte: quais competências vocês acham que são importantes, né, na verdade, para desafiar a forma como os modelos atuais de liderança têm tocado e, em especial, para explorar, né, e reforçar necessidades humanas, na verdade. Então, se a gente amplia a necessidade de olhar para essas questões mais humanas dentro das organizações ou na sociedade como geral, mas pensando em líderes, quais novas competências, além desses olhares que a gente já teve sobre empatia e critical thinking, talvez que a gente tenha mais abordado, vocês acham que são tão importantes nesse momento? Vamos começar com o Didier agora, Didier, pode ser? Sim, estou pensando, porque é de novo uma questão, uma boa pergunta, interessante. Boa pergunta. Eu diria que se você vai nos comportamentos puros, eu achei super interessante. Vocês que são brasileiros, vocês devem estar conhecendo os trabalhos do Marcial Losada, que foi muito criticado, e Nick refez a calculação e concordou com as críticas sobre o modelo matemático dele. Todavia, o modelo, sem saber se 2,94563 comportamentos positivos em vez de 2,863, que é uma besteira para mim, mas a lógica dele era dizer comportamentos criam o clima, a cultura, o que ele chamava o espaço emocional, que depois tem um forte impacto sobre a qualidade do diálogo intelectual. Isso foi uma pesquisa. A IMD, a Escola de Negócios, uma da melhor do mundo, localizada aqui em Lausanne, observou 110 mil participantes das aulas deles, dos jogos, das simulações que fizeram, e a IMD chegou com 8 comportamentos criadores de valores, dos quais falamos no nosso livro chamado Engaging Leadership, liderança engajadora. E aqui estamos falando bem básico de comportamentos. Esses 8 comportamentos que ajudam realmente a recriar uma nova realidade, em vez de ficar preso, refém da sua antiga maneira de pensar, que estão apoiando o trabalho que o Nick faz, são escutar para entender, fazer perguntas abertas, porque me interessa, quero entender melhor, resumir para comprovar que eu entendi, não concordei, que eu entendi com seu ponto de vista, apoiar, porque deve ter alguma coisa válida no que você está pensando, desafiar, porque eu não concordo com tudo, mas desafiar com respeito, decidir, para não ficar batendo papo 3 dias, pedir time out, quando a conversa começa a ficar, como o Nick explicou, demais emocional, e dar um verdadeiro feedback ou analisar a dinâmica entre nós. E esses que são bem básicos de comportamentos ajudam bastante na área que o Nick falou e ajudam aqueles líderes, corona-líderes, que estamos vendo em termos políticos ou em termos de negócios, são pessoas que estão usando esses comportamentos. Losada não quer compartilhar quais são os comportamentos que ele chama de positivos, aí eu compartilho com ele os nossos, eles, pois é, tem tudo a ver. Então, é isso que eu responderia. Muito bom. DJ, Nick, você quer complementar? Yeah, it's a very complete answer. Thank you, Didier. Let me just give an example again of what we could do differently in politics using those behaviors. I don't know if you've ever heard of something called Rappaport's rules. It's named after the game theorist Anatole Rappaport, and it's a suggestion for rules of how to have a constructive disagreement with someone. And as you'll see, it's exactly what Didier just said. The first thing you should do if you want to have a constructive disagreement is start by re-expressing the target's position, the other person's position, so well, so clearly, and so neutrally that they say, gosh, I wish I'd been able to express it like that. And that sort of condenses some of the first things that Didier is taking: listening, really understanding, being able to summarize. Then you list any points of agreement. That's support.
That's positive feedback, things that you agree with. That's a great place to go. Third, you need to mention things that you've learnt from listening to the person. So that goes to positive feedback, that goes to humility, that goes to making the other person feel good about themselves. And only then, number 4, having done all that well, is where you can start to say, by the way, I do disagree about this point. I have a different perspective. So it's using exactly the toolkit that Didier said. Now, the thing is, that toolkit is not rocket science. I think many of us already knew those behaviors, or not necessarily in that order, but they're things we all do. Getting good at them, getting so good at them that your wife or husband says, yeah, he's good at listening actively, that's a challenge. So they're not revolutionary, but when they're used consistently and constructively and positively, they can really make a huge difference. Muito bom. Obrigado, Nick. Obrigado, Didier. É interessante que, no final, todas essas novas capacidades, né, acho que de um lado, tem um primeiro momento de identificar como as emoções acontecem e transformar isso numa relação mais tranquila, acho que principalmente, né, e mais transparente, mais vulnerável, para que, no final, a conexão possa acontecer de maneira mais natural. E, a partir daí, criar novas perspectivas, né? Enquanto você estava falando, Nick, eu estava lembrando de um texto do John Hegel, ele chama The Leadership Paradox, e ele comenta muito assim, que a liderança precisa deixar de ter as respostas para fazer mais perguntas, né? E mais perguntas com empatia, com a capacidade de escuta e de entendimento e de ressignificar o que a pessoa está trazendo. Acho que é desse lugar que a gente pode construir novas perspectivas, por uma liderança que responda a toda essa complexidade que a gente está vivendo e que tem tido tanta dificuldade. Eu vou aproveitar, Nick, porque tem uma pergunta que o Rogério acabou de fazer e que eu acho que nos desafia também nesse dia a dia tão desafiante da liderança nas organizações. A pergunta é a seguinte: a necessidade de velocidade da decisão que as empresas e governos estão submetidos não inibem o pensamento crítico, ou o pensamento crítico não gera tantas opções que alguma circunstância paralisa ou deixa mais lento esse processo? É uma boa pergunta. It is a fantastic question. So if I may jump right in on that one. Yeah, it certainly looks like it does. There's a marvelous book called Team of Teams by a 5-star American general called General McChrystal. They were interested in how much information they needed to acquire before they made battle operations. This is in the second Desert Storm Iraq war. They were thinking, the question was, how much, when we have 80% of the information that we're going to get, how much more do we need before we should move, before we should act? And so they ran some interesting experiments and some studies to try and figure out, and what they found really shocked them. They found out that 80% was too much information. Their decisions were better with something like 60%. As soon as they had enough information to make a good decision, they should go. If they waited, they thought the decision would get better. But often, if things are too unclear or moving too fast, the decision doesn't get better if you wait. So what does this mean for us? The way we think, if time is a pressure and you're having to decide too fast without all the data, waiting too long for more data can in itself be a problem. Obviously, deciding with no data is a problem. And there's no generic solution to that, but looking at every situation in terms of how much data could we have? How much data do we need to make this decision? What happens if we're wrong? And what are the trade-offs between being fast and potentially wrong and slow and right, but the battle's over? These are the dilemmas that leaders have to work with live. And there are tools from critical thinking to help you challenge, have I got enough data? Am I now just spinning my circles, analyzing? Am I paralyzed in analysis? There are also tools to make you stop and say, hang on, I'm just really going with my gut here. Maybe I should go and ask the person I like the least in the office why they think I'm wrong before we do this. So there's a whole suite of things, but the leader's job is constantly to balance. There's no way to permanently solve this except for having the tool set in the mind and the humility to think,
I might be about to do something that I could do better. Perfeito. Obrigado, Nick. Não é fácil, né? Essa resposta. Não tem uma resposta simples. Mas eu acho que essa capacidade de estar aberto ao risco de, eventualmente, em tomar uma decisão errar, tendo, né, as ferramentas e a reflexão feita, acho que talvez realmente seja o melhor caminho mesmo. Eu queria aproveitar, algumas perguntas vieram relacionadas a esse momento da gestão remota, da gestão de times em home office, e elas, na verdade, são relacionadas a dicas que vocês poderiam dar para manter o engajamento e o desempenho desses times na gestão à distância. Didier, você poderia dar algumas dicas para a gente? Tem algumas perguntas que vieram, eu estou consolidando algumas delas aqui, fazendo as que eu acho que são mais relevantes aqui pelo público, tá bom? Sim, estou lendo algumas das perguntas também, Mauro, obrigado. Aqui está dizendo como conseguimos lidar como gestores com a segurança psicológica dos times nesse cenário de pandemia, que eu vou tentar te responder também. Uma outra no final, saber sentir-se vulnerável pode ser uma expressão dessa humildade desejada, etc. De fato, todo mundo hoje, mesmo aqui na Europa, ainda muitas empresas não voltaram ao trabalho. Algumas para motivos medicais, mas a maioria para motivos financeiros. E se deram conta que a qualidade do trabalho de quem trabalha de modo remoto é melhor. Já vários estudos começaram a sair, no Canadá em particular, demonstrando que trabalho à distância, as pessoas são mais relaxadas, não perde tanto tempo para almoçar, para tomar café, vai tomar café na sua máquina e volta, não perde 1h30 para ir, 1h30 para voltar, são 3 horas por dia que são úteis para sua vida, etc, etc. Todavia, as pessoas se sentem isoladas, a cultura da empresa começa a se desfazer e vão ter que trabalhar juntos. Agora, de novo, eu diria que o que mais ajuda no trabalho à distância, como líder, é ser visível. A maior parte dos grandes líderes dedicam quase metade do tempo deles a engajar conversas com o grupo deles, com outras pessoas, com aquele presidente que chama puramente, aleatoriamente, pessoas na empresa dele. Então, eu diria que isso é absolutamente fundamental. Conversar, ser visível, deixar a possibilidade para qualquer um da empresa, mesmo se você tem 60.000 funcionários, de falar contigo. Segundo, que tem a ver com o medo, o receio, a ansiedade das pessoas, você, como líder, não vai resolver a ansiedade dos outros. A ansiedade é minha, quem pode resolver sou eu. Mas você pode, em inglês, temos uma diferença entre address e solve. Address é abrir o jogo, deixar a pessoa se expressar e resolver para ela. Você não vai resolver o medo, mas você pode ter uma conversa, que, de novo, esse presidente dessa grande empresa aqui na Europa faz, quando ele fala como que você está vivendo o confinamento, quais são suas apreensões sobre o futuro, ele não vai resolver, porque sozinho ele não vai resolver a crise. Mas ele tem uma conversa, abre, compartilha o receio dele, as ansiedades dele, e todo mundo se dá conta, bom, eu não estou sozinho a viver mal, não estou sozinho com as crianças que estão correndo atrás, gritando, até o próprio presidente, as crianças estão gritando, pronto. Então, eu sou humano. Então, para mim, é realmente fazer um trabalho. Nós todos, no trabalho, estamos acostumados a um modo de conectar que é transacional. Oi, Mauro, tudo bem?
Você sabe que no tudo bem não é a hora de você responder, oh, ainda bem que você me falou, né? Porque na realidade, não estou bem, não. Meu pé está doendo. Não, você sabe que é uma forma de educação, você vai me responder tudo, obrigado, e você, vou te responder sim, obrigado, mesmo se minha mãe acabou de falecer. Então, isso é transacional. E eu estou te ligando porque, oi, Mauro, estou te ligando porque eu preciso. Você pode me dar ou não pode? Ok, tá, tchau, obrigado, tchau. É eficiente, to the point, não perdemos tempo, ótimo. Mas fazendo isso, a gente totalmente perde o lado relacional. E quando eu estou relacional contigo, não sei o que você sabe que eu não sei. Sendo relacional, talvez vamos descobrir, peraí, você está falando de quem? Está falando você conhece essa pessoa? Você sabe que são 6 meses que eu estou tentando entrar. Como que você conhece? Você é o padrinho e o filho dele? São 6 meses que minha turma está tentando entrar lá, marcar um meeting com ele, não conseguimos. E você, em 2 minutos, vai ligar o cara, você pode abrir a mão. Bom, então, isso é o relacional. E o relacional é justamente falar com essas coisas. Estou vendo o pessoal lá na iFood fazendo muito trabalho desse, trabalhando com o pessoal deles para as pessoas poderem simplesmente falar como estão se sentindo. Então, para mim é fundamental. E última pergunta que eu vi da Marisabel. Sim, Marisabel, absolutamente. Vulnerabilidade tem um forte link com a humildade. Me parece, a ler vocês, que muitos de vocês ouviram falar dessa pesquisa, desse estudo feito pela Google, chamado Projeto Aristóteles, que demonstrou que os times que não tinham medo, onde tinha essa segurança psicológica, funcionavam bem melhor que os times que não tinham, e que como que isso se criava quando o líder baixa a guarda, não se demonstra fraco, mas se mostra vulnerável. Imagina, nos governos, 7 ministros que vêm na frente da TV, dizendo, gente, a gente está perdido, tá? Não fique olhando para a gente, sabendo. É fantástico, de vulnerabilidade. E deu muita credibilidade a eles. Eu não sei se eu fui bem claro, Mauro, mas para mim é isso que é fundamental. Não. Dar a valores humanos a fim de salvar, resgatar o negócio. Muito bom. Nick, você quer complementar sobre alguma dica em relação à gestão de times remotos? Yeah, just one thing, perhaps on that subject of distance. One of the key things, despite talking about critical thinking, one of the key things in any intelligent organization for any leader is to know what's going on outside of meetings, what's going on informally. And it's exactly what Didier was saying. But one of the things we miss most now working virtually is the moment around the coffee machine, is when you bump into somebody, is all the times where you can find out, you can make space for people to tell you what's really on their mind. So I think it's one of the things we have to now build into the virtual world. I've participated in quite a few virtual aperitifs, drinks over Zoom. Towards the end of the session, maybe we're not so clear, but it's incredibly important, because those are the times where people will say, let me give you a quick example. In conducting, I was in Slovakia conducting Debussy's La Mer many years ago, and after the concert, I wanted to go out for a drink with a couple of members of the orchestra. They invited me out for the drink, and people said to me, "Are you crazy? The conductor, he needs to keep the power distance. He shouldn't talk to the." And it's like, yeah, they seem like nice people, and I want to taste the Slovakian beer. It's very, very big jugs of beer. Anyway, we didn't talk business. We didn't talk music. We just drank beer, small shots, and big beer. And after a few of those, just talking, relaxing, we started to talk about music, and they told me things about me as a conductor that were absolutely necessary. But the only way I was going to find out from the trombone player what he thought I could do different or better was to make that space informally where we were just relaxing and having fun. And distance virtual leading now, you need to make that space. It's hard, but it's absolutely necessary. Otherwise, people will say, they'll tell you what you want, what they think you want to hear. They'll say, boss, this, you want that, I'll give you that. But what about the thing that's in their mind that they would only say if you create that space?
there are different opportunities, but that's critical, absolutely. Muito bom. Você sabe, ô Nick, que a gente na Teia, a gente criou uma reunião exatamente para reproduzir esse espaço do café das organizações, onde a gente conversa sobre os mais variados assuntos. Então, a gente criou um espaço que a gente chama de conversa sem pauta, que é exatamente para a gente poder criar essas novas conexões e criar esse espaço humano de identificar e capturar outros tipos de sentimentos que a gente tem e que nessa conversa funcional, como o Didier trouxe, a gente não consegue capturar, porque a gente está muito com o objetivo de fazer o trabalho, complementar a reunião e ser eficiente, né, nesses encontros. E isso tem sido muito interessante. Conversa exatamente com o exemplo que você deu. Super obrigado. Gente, já é 12h20. Eu estava aqui com mais umas 4 perguntas, queria mais umas 3 horas de conversa, mas eu vou para o encerramento desse nosso primeiro webinar aqui nessa parceria. Então, eu estou comemorando, apaixonado aqui pelas contribuições do Didier e do Nick. Super obrigado a vocês dois, novos parceiros nossos. Eu queria falar algumas coisas. Tiveram alguns dos participantes que pediram algumas referências que a gente falou. Então, depois, Nick e Didier, eu vou pedir para a gente capturar algumas dessas referências que vocês citaram, para a gente compartilhar. Nick, pediram algumas referências sobre critical thinking. Então, seria legal depois a gente também compartilhar, né? So, let me just jump in there. I will send you a bibliography. Be careful what you ask for. So, I'm just looking at my bibliography. There's about 50 books on this, so I'll send this through afterwards. Enjoy. Perfect. Yeah. They're fascinating. Muito bom. Beleza, obrigado. Nick, vai ser bem legal. Acho que isso ampliou o olhar. Assim, a gente sentiu que esse tema realmente teria bastante interesse, né, do pessoal. Então, seria super legal. Então, a gente vai fazer isso. Eu queria pedir, então, no final, tem algumas perguntas que a gente acabou não dando conta por causa do tempo. A gente vai tentar fazer um compilado disso. Quando a gente mandar os materiais, a gente tenta compartilhar com o DJ e o Nick também, se podem fazer mais alguma contribuição, algum comentário. DJ e Nick, eu queria pedir, últimas palavras para a gente encerrar aqui e tentar cumprir o nosso prazo até as 12h30. Vocês poderiam? Nick, você começa? Final words. Sure. Well, it's been a pleasure talking to you, and the only thing that would make it more of a pleasure for us is to be able to come to Brazil at some point and maybe see you all and maybe drink 1 or 2 caipirinhas afterwards. But it's been a pleasure. O convite já foi feito, só passar a pandemia que a gente já organiza isso. Não é, Nick? Didier? Para mim, importante a qualidade das perguntas e, sinceramente, como nós dizemos aqui na Suíça, estou positivamente decepcionado. Quer dizer que estou bem surpreso, adorei a qualidade das perguntas. E eu acho que seria normalmente eu não faço, porque não dá tempo e pronto, se não saiu durante Mas eu gostaria de pegar essas perguntas, se o Nick concorda também, e de mandar não uma página longa, mas fazer as respostas. E eu vi passar também alguém, eu gostaria de concordar com essa pessoa que te parabenizou, Mauro, pela sua excelente facilitação desse evento. Te agradecemos, porque conseguir manter calados 2 pessoas como Nick e eu, que somos 2 ENFP com grande ego, assim, você é muito bom. Somos 3 ENFP, Didier. Estou aqui segurando também. Gente, eu queria agradecer demais a contribuição do Didier e do Nick. A gente está na Teia tão feliz com essa troca. Eu acho que já deu para perceber a qualidade das contribuições, das experiências, tanto do Didier e do Nick, que são tão ricas e com olhares que vão, de novo, além, né, das nossas experiências dentro do Brasil. Então, o que vocês trazem para a gente, eu acho muito rico, e que, de novo, só para encerrar, conversa com essa perspectiva conjunta, né, que nós tivemos, Nick, Didier e nós, de construir, né, uma jornada para pensar uma nova perspectiva da liderança sobre todos esses aspectos que a gente comentou, né, como que a gente cria novas formas de conexão,
de um lugar de vulnerabilidade, de transparência, de sinceridade, com maturidade para lidar com seus próprios sentimentos e emoções. Mas, só para terminar, gente, então comemorar, e eu estava falando um pouco desse projeto que a gente pensou, né, em tocar junto, que foi uma conversa muito rica entre o Didier e o Nick e nós. Então, pensando em construir essa nova perspectiva com esses olhares todos, né, a partir dessa nova perspectiva de comportamento da liderança, mas com ferramentas e instrumentos e técnicas, e aí o exemplo aqui, né, que o Nick nos trouxe do Critical Thinking, eu acho que amplia muito e acho que dá um olhar do tamanho do desafio que a liderança vai viver nesse novo cenário. Então, putz, eu estou super entusiasmado com as novidades que vem por aí, que a gente vai construir em conjunto, e muito feliz os nossos ecossistemas, né, de DA e Nick, terem agora se encontrado com, acho que, tantas oportunidades. Então, de novo, eu queria super agradecer a todo mundo que participou, as perguntas foram muito legais, ficou gravado, acho que a Laís já compartilhou aqui também, né, no chat, os links, e a gente também vai comunicar a todos que estiverem inscritos também desse material que a gente vai preparar, e o DJ e o Nick, né, se oferecendo a responder essas perguntas. De novo, Nick e Didier, muito obrigado pela participação de vocês, estou muito contente. E, de novo, se quem tiver interesse nesse novo projeto nosso, tem o link no começo do chat que a Laís disponibilizou, e a gente entra em contato na sequência para já contar os próximos passos disso. Tá bom? Gente, muito obrigado de novo, Nick, Didier. Obrigado. Sem palavras. Thank you very much, Nick. Pleasure. Thank you. Thank you. Bye, bye. Tchau, gente. E bom final de semana para vocês. Obrigado. Tchau.